Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos abrindo mais um programa Giro Geral aqui na sua TV Natal. Agradecendo por sua audiência, e o programa de hoje realmente vai estar muito bom. Eu diria que vai estar sensacional. Nós teremos uma entrevista com o radialista e comunicador Marcílio Dantas. Marcílio vai falar de toda a sua trajetória no rádio, desde quando começou e até agora, né? O grande Marcílio Dantas. Depois nós teremos o quadro Eurogames, com o nosso querido Rodrigo Cruz, direto lá de Portugal. Ele vai trazer as informações do esporte lá português, já que o futebol já está voltando lá pelas bandas do Velho Mundo. E também, dentro da participação do Rodrigo, ele traz uma palavra do técnico de futebol, o Hugo Chacon. Não perca, hein? Está muito bom o quadro Eurogames. No segundo bloco, nós teremos o Bons Tempos. O torcedor do Rio Grande do Norte vai reviver a disputa, a final, a decisão de 2007, como também a decisão de 2010, aqui no Giro Geral. Depois eu vou falar sobre o futebol do Rio Grande do Norte, né? Vamos bater um papozinho falando sobre a situação atual do nosso futebol. E eu trarei uma matéria muito legal a respeito do esporte aqui no nosso estado, tá bom? Dentro do nosso Giro Geral que está começando. Vamos agora conversar com o nosso querido Marcílio Dantas, né? A entrevista com o Marcílio, que foi gravada e os senhores vão ver agora. Ok, como prometido, né? O nosso entrevistado de hoje é nada mais, nada menos do que Marcílio Dantas, grande Marcílio Dantas, radialista, comunicador, mestre de cerimônia. O homem fala tudo e fala bonito. Essa voz marcante do rádio, da televisão. Marcílio Dantas, boa noite, um prazer grande estar conversando com você aqui no Giro Geral da sua TV Natal. Boa noite a você, Vicente. Boa noite a todos os telespectadores da TV Natal. É uma satisfação poder compartilhar, conversar com você, rever você, mesmo que de forma digital, né? Com essa tecnologia, com esse coronavírus, a gente faz de tudo, né? Pelo menos para exercer tanto aquilo que a gente gosta, que é a comunicação, e de conversar com amigos especiais assim como você. É uma satisfação estar participando do programa, Vicente. Obrigado, Marcílio. Marcílio, me diga, é para mim, claro, e também para muita gente, para sua legião de fãs, né, que você realmente é muito querido por todos, como profissional, como a pessoa que você muita gente não sabe como foi que tudo aconteceu, qual foi o início de tudo, porque toda a profissão, e justamente quando se fala em comunicação, né, aquilo já vem, Moniquinha disse que já vem do útero da mãe dela, né? Já vem lá no início, porque o cara já nasce com aquele sangue, com o DNA do sangue. Eu sou comunicador.
eu vou comunicar, eu vou fazer bem ao povo, porque comunicar faz bem ao povo. Como foi que tudo começou, Marcílio? Ô, João, eu, desde os 6 anos de idade, eu já tinha curiosidade de como funcionava um aparelho de rádio, né? Hum, Ouvia os locutores da Rádio Cabugi, da Trairi, da Poti, da Rádio Nordeste, e eu ficava imaginando com 6 anos de idade, como é que esses homens falam? Como é que acontece essa comunicação? Até que aos 6 anos, com toda essa curiosidade, eu tive a oportunidade de pegar um rádio, um motorrádio que minha mãe tinha, e hum. desmontei o motorrádio pensando que o locutor estava dentro do receptor. Pois Ah, é, minha mãe, meu filho, você quebrou o único rádio que a gente tinha, rapaz. Onde eu morava, ah, era ah, um sítio, João, não tinha energia elétrica, né? ah. E você sabe que onde não tem energia elétrica, tudo é muito mais difícil, né? Tudo é difícil. E aí o único rádio que tinha o motor rádio, eu desmontei para saber se tinha um locutor dentro, rádio Ah, movido a rapaz, pilha, né? olha o Aí prejuízo, Marcílio. quase que levava uma sua, mas aí na semana seguinte minha mãe foi a uma feira e comprou Ah, outro receptor de rádio, né? E aí ah, começou a curiosidade do rádio, essa coisa da comunicação. E aos 14 anos de idade, eu estudava no colégio 7 de Setembro, que depois passou a ser a PEC, depois Objetivo, que hoje é a UNP ali da Floriano Peixoto, que fica em hum, Petrópolis, ali por trás do Palácio dos Esportes. E é, aí eu estava com um amigo por nome de Magno, que era filho de um repórter da Rádio Poti. hum, E eu não sabia que ele tinha um pai que era locutor, radialista, né? E aí, conversando sobre rádio, com esse meu amigo de classe, o Magnus, ele disse: meu pai é repórter policial da Rádio Poti. Eu digo: rapaz, eu escuto muito a Rádio Poti. Quem é ele? César Martins. Eu digo: César Martins? Eu já ouvi esse César Martins. Ele é um repórter policial, não é isso? É, meu pai é repórter policial. Eu digo: então faz o seguinte, me leva lá, nos bastidores da rádio, porque eu nunca na minha vida entrei em uma rádio. Ele disse: eu levo até amanhã, se você quiser. Eu digo: pronto, estamos marcados. Dia seguinte, ele me leva aos estúdios da Rádio Poti, onde eu tive a oportunidade de conhecer grandes personalidades do rádio, né? Na época, principalmente quem apresentava o programa da manhã, era o Ademir Ribeiro. Você lembra do Ademir? ah, claro, claro, vozeirão, É, né? da manhã É. com o Ademir Ribeiro. E aí eu comecei a frequentar os bastidores da Rádio Poti, né? A cada semana eu tirava um dia para ir na Rádio Poti. Virei piolho de rádio, né? Levava cafezinho para Ademir Ribeiro pela manhã, quando eu podia ir no horário da tarde, no programa Show da Tarde com Milton Duarte, e ficava servindo cafezinho para a galera, né? Era uma forma Milton, de ter Milton papo, Duarte, Marcílio, Milton Duarte, para quem não sabe, é irmão de Duarte Júnior, né? mando do Duarte Júnior. É. Então eu comecei a frequentar a rádio, João, e fiquei nesse vai e vem, sempre conhecendo os comunicadores, conheci a Glorinha Oliveira, né? E apresentava também um programa à tarde. E aí, depois de um ano de frequentar a Rádio Poti, o Milton Duarte, ele recebeu um convite para trabalhar na Rádio Nordeste, Hum, na Rádio Nordeste, a é. M900. Isso. Como eu já tinha amizade com toda a galera, todos os locutores da rádio, e era amicíssimo do César Martins, que é justamente o pai do Magno César, ele disse: Marcílio, já que você gosta tanto de rádio, você quer fazer um teste aqui na Rádio Poti? Porque nós estamos procurando um locutor de peso, né, aqui em Natal para substituir o Milton Duarte, que foi convidado para trabalhar na Rádio Nordeste. Aí eu disse: eu topo, senhora, louco por rádio. Aí ele: só tem um problema, Não. você tá com 16 para 17 anos, não tem como contratar uma pessoa de menor, né, de idade. Mas enquanto não vem um locutor de fora, enquanto a gente não vê como trazer um locutor de outra emissora, você pode ficar por aqui só dando a hora, pode ser? Eu digo: pode, sim. Fiz o teste, me deram uns textos para ler, algumas palavras em inglês, e aí eu fiz aquele enroleixo, e eu sei que deu Ah, certo. Quem foi o meu coordenador na época foi o Nogueira, né? Nogueira, hum, exatamente. E ele era o diretor artístico da Rádio Poti. Então, ele fez o teste comigo, eu passei, ele disse: olha, você passou, você tem uma boa desenvoltura, agora a gente vai te orientando. O Milton Duarte só vai ficar essa semana, depois ele vai para a Rádio Nordeste, e você vai ficar ocupando o horário da tarde para que a rádio não fique sem locutor.
A gente vai tocar músicas, né? Tem um programador da rádio, vai programar as músicas e a cada 2 músicas você só vai dizer a hora. Eu digo, aceito o desafio. Só tem um problema, garoto. A gente não vai poder te pagar, não. Eu digo, não tem problema, eu faço de graça. Aí tive a oportunidade de entrar no ar pela primeira vez na Rádio Poti e eu digo, como é que eu vou aprender a comunicar? Eu queria comunicar feito esses comunicadores aqui de Natal. Aí, quando cheguei em casa, disse o que aconteceu para minha mãe, ela ficou muito feliz. E aí eu subia numa caixa d'água lá em casa, como não tinha energia elétrica, eu pegava motorrádio e ficava ouvindo as rádios de fora, Rádio Tamandaré, AM O Povo de Fortaleza, Rádio Globo do Rio de Janeiro, Rádio Tupi, né? Enfim, essas emissoras que pegavam em ondas curtas, eu escutava todas elas em cima da caixa d'água, num rádio motorrádio, justamente para pegar alguns macetes, né, e me inspirar em locutores que eram nomes na época dos rádios aqui no Brasil. E aí comecei a fazer a diferença na Rádio Poti. Daqui a pouquinho você vai prosseguir aí, porque vamos deixar na expectativa os nossos telespectadores aqui na TV Natal, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos com Marcílio Dantas. Ok, voltamos, né? Muita gente vai querer saber se essa passagem aí do nosso Marcílio Dantas, o início na Rádio Poti, subia na caixa d'água, mas, rapaz, era um menino levado mesmo. Marcílio, aí, a sequência aí depois. Bom, aí comecei a apresentar o programa à tarde, o Milton saiu, então era Tarde Legal, né, com o Marcílio Dantas na Rádio Poti, e o diretor artístico, que era o Evaristo Nogueira, eu chamava ele de Nogueira, ele disse, esportivo. Narrador esportivo, ele disse, Marcílio, você está se dando bem, garoto, você está com as ondas de rádio que eu nunca ouvi aqui em Natal. Não sabia ele que eu pegava todos esses macetes em cima da caixa d'água, né, ouvindo as emissoras de fora. Aí, enfim, ainda consegui ficar, acho que 1 ano e meio na Rádio Poti. Foi quando a 96 FM, a primeira rádio FM de Natal, que na época chamava-se Reis Magos FM, lançou, né, um curso, lançou um teste para pessoas que quisessem ser locutores de rádio. E ainda trabalhando na Rádio Poti, eu fui para 96 e aí tive a oportunidade de fazer o meu primeiro teste em FM. Então, de 250 candidatos, escolheram 6. Eu fui um desses 6 que teve a oportunidade de passar no teste de rádio FM. Porque o pessoal já me ouvia na Rádio Poti. Então, quando eu cheguei lá, ficou tudo mais fácil, né? Eu apenas fui moldado, porque naquela época o FM era muito formal, né? Não tinha todo aquele dinamismo que tem as FMs hoje. Era uma coisa muito formal, era Esmagos FM 10h40. Então era coisa formal demais. Mas eles foram me orientando e aí eu saí da Rádio Poti, fui para 96, trabalhei na 96 quase 1 ano. Aí depois surgiram as outras emissoras, a Rádio Cidade, Tropical. O pessoal foi me ouvindo e foram surgindo os convites. E aí eu fui aperfeiçoando a minha locução, né? Tudo na prática, não fiz curso nenhum, né? Tudo era prática, tudo era prática. Da 96 fui para a Rádio Cidade, que foi a segunda FM de Natal, que era Rádio Cidade do Sol. Fiz teste, passei, depois fui para a FM Tropical, da FM Tropical fui para a Rádio Cultura FM lá de Macaíba, que hoje é a 95, na época era de Odeleia Mesquita e Valério Mesquita. Depois Carlos Alberto comprou a rádio, né? Você sabe dessa história. Quando comprou, eu saí da FM Cultura, que era na direção de Odeleia Mesquita, voltei a trabalhar na FM Tropical. Da FM Tropical surgiu novamente, já na gestão de Carlos Alberto, a 95, a convite do Miguel Weber, fui trabalhar na 95, voltei para a rádio, né? Para o prefixo, para a frequência da 95,9. E aí, fiquei lá por quase 8 anos. De lá, eu fui para 98, da 98 trabalhei, recebi um convite para trabalhar na Rádio Cabugi, passei quase 19 anos na Rádio Cabugi, né, apresentando o programa com a saída do José Eudo, que ele apresentava o Bom Dia Cidade na Rádio Cabugi. José Eudo foi convidado para ir para outra emissora,
E eu ocupei o lugar dele, fiquei na Rádio Cabugi, apresentando Bom Dia Cidade. Depois que eu saí da Rádio Cidade, da Rádio Globo, eu já saí já na era da Rádio Globo. Eu fui, né, trabalhar na FM 102.1, a Rede Fé. Então, foram experiências marcantes. E aí a gente foi aperfeiçoando a locução. Estou aprendendo ainda, né? Aprendendo principalmente com meu amigo João Vicente, né? Essa profissão tão bacana, tão gratificante que é a radiodifusão. Se tem alguma pergunta, formular, fique à vontade, João. O Marcílio, aí você acumulando aí, quanto tempo já de carteira assinada e o tempo já de rádio aí? Já está perto de se aposentar, viu? Esse ano vai para 35 anos de rádio. Esse ano, 35 anos de rádio. Olha 35 anos só. de rádio. Meu maior tempo o meu maior tempo foi nas FMs, né? Em AM eu só passei um ano e meio, mas meu maior tempo foi exatamente nas FM. E com toda essa passagem minha pelas FMs, eu terminei caindo de paraquedas, né, em um outro meio, né, comunicativo, que foi justamente essa questão de cerimoniais. E aí uma empresa daqui de Natal estava precisando de um mestre de cerimônias, uma pessoa me indicou, e aí me chamaram para fazer um teste, eu passei, né, no teste como mestre de cerimônias, e aí comecei a aperfeiçoar uma outra área da comunicação, justamente cerimoniais. E aí eu me envolvi com cerimoniais sociais e corporativos. Então, nessa brincadeira de cerimoniais, eu já estou com 29 anos só com cerimoniais. Então, hoje, a minha atividade paralela, e digo que a minha atividade principal hoje, 2020, é justamente mestre de cerimônias, porque já faz uns 3 anos que eu estou fora do ar, sem frequência, sem prefixo, e aí, como eu já exerci essa atividade como mestre de cerimônias, não fiquei, né, desempregado, continuei a trabalhar. Obviamente que mestre de cerimônias, ele trabalha, ele ganha pelo que faz, não é carteira assinada, é o cachê, o verdadeiro cachê. Mas está sempre surgindo convites para a gente participar dos cerimoniais. Hoje eu apresento baile de formatura, colação de grau, aula da saudade, missas em ações de graça, atos ecumênicos, são os eventos sociais. E os corporativos, que são inaugurações de empresas, congressos, seminários, workshops. E aí a gente vai cada vez mais tentando aprender, né, essa coisa da comunicação, que é tão gostosa e tão gratificante. A gente tem a oportunidade de conhecer tantas pessoas assim especiais, e é muito bacana, porque um evento gera outro evento, e aí as pessoas conhecem o nosso trabalho, a gente troca um cartão, né, e aí convites chegam, e assim a gente vai trabalhando e exercendo essa função. Marcílio Dantas, o que é bom dura pouco, né? Nós estamos já chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu desejo a você sucesso mais ainda, que você realmente já alcançou um grande sucesso, você é um grande profissional. Não por mim, mas eu acho que o grande público está aguardando que você volte rapidinho a empunhar o microfone de alguma emissora aqui no Rio Grande do Norte e que você continue, né? Claro, sendo essa pessoa maravilhosa que eu tenho realmente no fundo do meu coração, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu admiro e um grande profissional. Muito obrigado, João. Obrigado a todos os telespectadores, esse público seleto, tão especial e assíduo, né, pela comunicação do João Vicente. Você que é essa figura humana, que sempre foi, né, e eu passo as suas palavras. A satisfação é minha de poder estar participando, compartilhando com você mais um pouco dessa comunicação que nos faz tão bem, né? Nos faz também tão bem e que é gratificante. Todo dia a gente está sempre trocando ideias, compartilhando as alegrias, as emoções com os nossos companheiros, nossos colegas de trabalho, e você não foge à regra.
você, esse ser humano fantástico, que eu amo e quero bem, tá certo? Desejo para você, para todos que fazem essa TV maravilhosa, muito sucesso e que a nossa amizade possa ser sempre especial, assim como foi, né? Até hoje, que será. Eu tenho certeza, pela cumplicidade que a gente tem tido e essa amizade verdadeira, acima de tudo. Muito obrigado por essa participação que muito me honrou. Obrigado, Marcílio. Um abração. Muito bem, vocês viram aí a entrevista com o nosso querido Marcílio Dantas, né? Uma entrevista realmente muito boa. E agora vamos para o quadro Eurogames. O nosso Rodrigo Cruz, direto de Portugal, vai trazer aí as informações do esporte de Portugal e também da Europa. E dentro desse quadro do Rodrigo, né, do quadro Rodrigo, ele traz a presença e a participação do técnico de futebol Hugo Chacon. Tá muito bom esse quadro. E você vai curtir agora. É com você, Rodrigo. Seja muito bem-vindo, telespectador do Giro Geral. Eu sou o Rodrigo Cruz e esse é o meu quadro Eurogames, onde toda semana eu dou um giro sobre o que há de mais interessante dos esportes aqui na Europa. Então, hoje vamos falar sobre MotoGP, vamos falar sobre Fórmula 1, sobre o Campeonato Mundial de Triatlo e também sobre futebol, onde eu tenho um depoimento do treinador Hugo Chacon. Então, antes do conteúdo, segue a vinheta. Bem, no Eurogames de hoje eu vou começar falando sobre MotoGP. Você que é fã de esportes, provavelmente aí em canais esportivos por assinatura, você já deve ter visto aquelas motos 450 cilindradas correndo com tudo na pista. Pois é, esse é o MotoGP que na Itália é muito popular. Dois astros italianos, apesar da parada por causa da pandemia, por causa do Covid-19, eles deram um jeito de voltar a treinar de uma forma, digamos assim, diferente. Então, o Andrea Dovizioso e o Danilo Petrucci, eles se juntaram com outros pilotos italianos e estão treinando de motocross. Isso mesmo, eles deixaram as pistas de asfalto e estão nas terras de motocross, simplesmente para não ficarem parados, eles e vários outros pilotos. Então isso aí é para voltar, segundo eles, para voltar a pegar a intensidade e o ritmo cardíaco. Então vamos lá, ninguém tem ainda noção de quando vai voltar o MotoGP, porém o pessoal da Itália já está preocupado em manter o ritmo aí, hein? Por falar em velocidade, vamos falar de Fórmula 1. A Ferrari anunciou, depois está terminando um vínculo que tem desde 2015 com Sebastian Vettel e acabou de contratar para a próxima temporada o espanhol Carlos Sainz. Exatamente, então a partir da próxima temporada a Ferrari vai ter a dupla de pilotos mais jovem da história da famosa escuderia italiana. Uma vez que o novo piloto contratado agora pela Ferrari, o Carlos Sainz, ele vai ter 26 anos na próxima temporada e o piloto natural de Mônaco, Leclerc, vai ter apenas 23 anos. Então realmente é uma média aí de 24 anos e meio, é a dupla mais jovem da história da Ferrari. Bem, vamos falar também agora sobre triatlo. O Campeonato Mundial de Triatlo, que vai ser disputado em Hamburgo, na Alemanha, foi adiado também por causa do novo coronavírus. Então, as provas estavam previstas inicialmente para o segundo fim de semana de julho, porém foi adiado para 5 de setembro. Então você que gosta de novidade, que gosta de triatlo, outros esportes olímpicos, não pode perder. Se liga que o Mundial de Triatlo foi adiado, mas vai acontecer e já está confirmado para o dia 30 de setembro. Bem, vamos agora dar continuidade ao Eurogames falando sobre o esporte mais popular do mundo, não pode faltar, que é o futebol. Então a Associação das Torcidas de Clubes Europeus de Futebol,
eles não querem que sejam retomadas as competições na Europa. Exatamente. Então, mais de 100 torcidas organizadas de países como Itália, França, Espanha e Alemanha assinaram um documento, uma espécie de abaixo-assinado, pedindo para que as competições não voltem enquanto não tiver segurança necessária para os torcedores irem aos estádios. Alguns países estão voltando às competições, agora no início de junho, ou em julho. O campeonato alemão já está voltando agora, né? Voltou esse fim de semana agora passado, no dia 16. E alguns torcedores estão preocupados, dizendo que os clubes estão pensando primeiro financeiramente e deixando a saúde dos atletas em segundo plano. Então vamos ver aí se esse abaixo-assinado de mais de 100 organizadas surte algum efeito, não é verdade? Bem, continuando com o futebol, eu chamei o meu amigo treinador Hugo Chacon, ele que já treinou o clube profissional Águas Santas, na verdade ele foi auxiliar técnico do Águas Santas e foi treinador das categorias de base do clube aqui em Portugal. E aí em Natal ele foi treinador do Alecrim Futebol Clube e do Palmeira de Goianinha. Ele conhece as duas realidades aqui de Portugal e aí do Brasil. Então ele vai dar um depoimento agora exclusivo aqui no Eurogames, aqui no Giro Geral da TV Natal, sobre como ele enxerga a volta do futebol pós-pandemia. É com você, Hugão! Fala, Rodrigão, tudo bem, meu amigo? Então, quando a gente fala de esporte hoje em dia, a gente só consegue imaginar como o esporte vai estar após esse período de pandemia. Claro, nós sabemos que tudo ainda é muito novo, tudo ainda é muito relativo. O tempo que nós vamos ficar parado depende muito de como vai ser o tratamento da doença, se vamos encontrar vacina, se vamos encontrar cura ou não. Mas se você me perguntar como é que eu enxergo o futebol após essa pandemia, eu vou te dizer que eu enxergo sobre duas vertentes. Uma vertente positiva e uma vertente negativa. A vertente negativa é que vai demorar muito do ponto de vista financeiro para que os clubes se restabeleçam novamente, para que a gente consiga novamente ter paz para voltar aos estádios, ter confiança para retornar aos estádios, ver aqueles espetáculos maravilhosos que nós éramos acostumados a ver. Mas, por outro lado, o ponto de vista positivo é que eu estou notando que cada vez mais há uma união entre os clubes. Os clubes estão se ajudando de maneira que não deixe que nenhum clube venha a falir. Se eu vejo alguma diferença entre Portugal e no Brasil, para mim que estive nos dois contextos, tanto estive em Portugal quanto estou aqui no Brasil agora, eu acho que vai ter uma diferença muito grande quanto ao tempo de retorno. Como você já explicitou, em Portugal já estão começando a pensar o retorno, já tem datas, já tem situações específicas de retorno no futebol. Aqui no Brasil eu acho que vai ser um pouco diferente, porque a diferença de culturas faz com que o povo português seja mais obediente, consiga seguir melhor as regras, o que dá uma segurança maior para que a gente retorne aos esportes. E aqui no Brasil é um pouco diferente. São muitas opiniões distintas, presidentes, governadores, ministros, e isso acaba que faz com que a população se sinta insegura para tomar um caminho correto. E por essa insegurança, muitas vezes tomamos as decisões erradas. Então eu acho que a cultura está diretamente associada ao tempo de retorno dos esportes. Se vai retornar agora, se não vai retornar agora. Mas eu espero muito firmemente que aqui no Brasil, dentro de um prazo de no máximo 45 dias, a gente consiga retornar com o nosso esporte. Beleza? Um abração, Rodrigo. É um prazer falar contigo. Bem, esse é o Eurogames. Essas foram as principais notícias de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. É com você, meu amigo João Vicente. Olha aí, quadro muito bom, esse papo aí, esse quadro do nosso Rodrigo Cruz, direto de Portugal, né? E vocês curtiram aí a palavra, né, a conversa também do técnico Hugo Chacon, falando sobre o futebol brasileiro e também o futebol português. Já que o Hugo, ele teve já a oportunidade de atuar nos dois países, né? E também nos dois continentes, tanto aqui na América do Sul, como também lá na Europa. E tem realmente uma palavra balizada para mostrar como é a situação nos dois continentes, né? Bom,
No segundo bloco, eu vou trazer o programa ainda, no segundo bloco, eu vou trazer o quadro Bons Tempos. As torcidas de ABC América vão reviver a final do campeonato de 2007 e também de 2010. Estarei também conversando sobre o futebol do Rio Grande do Norte. E vou trazer uma surpresa aí para o nosso futebol, né? Sempre trazendo uma coisa diferente. Agora os senhores perguntam, por que não teremos o tatame virtual? O professor Itácio Lisboa, que está direto lá nos Estados Unidos, está morando nos Estados Unidos, e traz sempre o tatame virtual para a gente. O professor Itácio, nessa semana, foi papai, né? Nasceu a filhinha dele, e com um tempo bastante corrido, o professor Itácio não teve tempo hábil para gravar o tatame virtual dessa semana. Mas prometo, e ele também prometeu, claro, que na próxima semana vai estar com o programa, com o quadro Tatame Virtual e trazendo sempre uma entrevista e um comentário importante direto dos Estados Unidos, tá bom? Então, Tatame Virtual não tem hoje, mas terá na próxima semana, na próxima segunda-feira. Vamos ao intervalo, é rapidinho, daqui a pouco eu volto. Mas volto mesmo. Volto sim, claro que volto.